Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, aqui do Connector Hub, que é o hub de inovação do Cindy Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez a gente tá aqui para trazer para ti mais informações, conteúdo e principalmente construir conhecimento quase que ao vivo aqui com os convidados que a gente traz para a mesa do Pode Conectar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que está presente todo momento quando a gente está falando de mercado de trabalho, de inovação, de tecnologia, que é a inteligência artificial. E eu, como vocês já sabem, agora estou me achando toda, que fui para Nova York, na NRF, e de lá a gente teve um monte de insights sobre o que realmente está se vendo de tendências de IA para o varejo a partir desse ano. E para isso, eu trouxe então aqui um convidado especialíssimo, já conhecido de muita gente, para falar com a gente sobre esses desafios que a gente vai ver da tecnologia e também eu poder aproveitar e tirar todas as minhas dúvidas, que são muitas. Vamos chamar a vinheta que logo, logo te apresento. Bueno, então feita essa introdução aí, eu estou trazendo mais uma vez para a mesa do Pode Conectar a pessoa que eu mais convidei para participar do Pode Conectar no ano passado. Alexandre Vinetsky, meu grande amigo, CEO da UP e diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Stefanini. Alex, muito bem-vindo mais uma vez e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui, apesar que tudo mudou, né? A última vez que eu vim aqui nós usávamos fone, agora eu entendi que a gente não tem que usar fone para fazer podcast. Não é uma era grande pra novidade para contar, mim. eu me achava importante usando fone, a gente continuou por um tempo, porque eu achava que parecia mais profissional, mas não é obrigatório, mas tudo bem. Não tem eu fone dessa vez. eu achava que precisava ter. E não tinha bananinhas dessa vez. Eu gostava das bananinhas. Fica o recado pra Márcia, que fica mimando nossos convidados demais. Depois eles vêm aqui, chega na hora da gravação e fala, inclusive no microfone, viu, Márcia? Falei que a gente não deve criar esses monstros, o pessoal fica muito mal acostumado. Mas eu quero muito, muito saber o que tu viu em Nova York sobre inteligência artificial. Quais foram os seus insights, o que você aprendeu, o que aquelas pessoas importantíssimas do varejo global estavam falando deste assunto, que eu não sei se é importante, mas é relevante nesse momento, ou pelo menos quente, e aí a gente vai poder discutir tudo o que você viu, ouviu, pensou e tem dúvidas para tirar sobre inteligência artificial. A grande coisa incrível da minha amizade com o Alex é que eu me aproveito muito dos teus conhecimentos sobre IA, porque o Alex é um grande guru, assim, então quem ainda não segue ele no Instagram, por favor, né, vai Instagram e LinkedIn, que tá gerando um conteúdo muito massa. Desculpa, eu não consigo não fazer propaganda de ti, porque tu é realmente uma grande referência e acho que é uma pessoa que tá fazendo um trabalho reflexivo e crítico sobre a forma de usar essa tecnologia, que pra mim é uma das coisas mais importantes, assim. E aí, toda vez que eu tenho contato com um tema que fala sobre IA, que basicamente hoje em dia é quase todos os temas, eu penso, que bom que eu tenho o Alex, que eu vou lá, pergunto tudo pra ele, e daí eu tenho um pouco mais de clareza, assim. E também para mais uma vez mencionar assim, a tua presença marcante no Pode Conectar, né? A tua quarta participação aqui, tu já veio como primeiramente especialista em IA, depois tu veio falar de projeto durante as enchentes, que tu atuou super de perto, depois tu foi co-host, daí tu foi investidor, essa na verdade acho que é a tua quinta participação, né? Tem quase mais participações que eu, assim, então parabéns, tu tá recebendo aqui o prêmio de maior participante do Pode Muito Conectar. Obrigado. E mais uma vez a gente vai usando então os teus conhecimentos e leitura crítica do ambiente, porque na NRF, né, eu vou sempre fazer essa pequena explicação, que é a maior feira de varejo do mundo, né, ou pelo menos do mundo ocidental, né, em que a gente tem realmente o acesso a tendências e percepções das grandes empresas, né, grandes varejistas que estão aí realmente liderando o mercado, né, e daí a gente tá falando de marcas como Amazon, Walmart e por aí vai, que realmente tem gente muito, muito especialista fazendo coisas diferentes nesses mercados e pensando com a gente como a gente pode fazer mais, assim. E, obviamente, né, indo pro evento, é um evento que tem conteúdo, tem a parte de feira, de negócios, eu imaginava que um dos principais temas seria IA, porque é um tema que não sai da discussão em nenhum momento, né, em nenhum patamar principalmente de negócios hoje em dia. Tem um amigo meu que diz que todas as conferências sobre qualquer coisa se tornaram inteligência artificial e os 7 anões. Exatamente. Eu não sei exatamente o que ele disse sobre os 7 anões, nesse caso, mas no nosso caso, os 7 anões era o varejo, né? O varejo e seus desafios, assim. E é fato, né? IA é um tema transversal e, obviamente, a gente viu muito sobre isso, assim, no evento. E alguns dos principais pontos, assim, que pra mim ficaram bem destacados, eu acho que foi a forma como me pareceu, assim, que
talvez, assim, como um reflexo do ano passado, né? Que eu não tava na feira ano passado, mas eu sei que ano passado houve muito mais essa percepção, assim, de nossa, vocês, varejistas, precisam transformar seu negócio, porque a IA veio aí, está transformando tudo. Esse ano eu senti muito mais um debreia, galera. Estamos realmente numa onda de tecnologia que está sendo impulsionada por IA, mas não vamos se afobar, não vamos ter toda aquela ansiedade que veio atrelada à IA, né, há 2 anos já. Então, assim, se falando muito em priorizar aplicações que têm objetivos claros de utilização, principalmente com foco em eficiência, né? Que, na verdade, é o melhor uso da IA, né? Até onde eu entendo, assim. E não a gente adotar qualquer solução que diga ter IA, porque, no fim das contas, como tu bem disse, atualmente quase tudo tem alguma base, ou tem alguma vertente, ou tem algum tipo de momento que tem um atravessamento de IA. Não adotar nenhuma solução que diga ter IA somente porque tu quer poder dizer que tá usando IA. Acho que esse é o pior uso que tu poderia ter, porque ele vai ser um uso que talvez vai garantir ineficiência no processo ao invés de te agilizar coisas, assim. Acho que teve uma questão super relevante também de ser trazido a capacidade das ferramentas de inteligência artificial criando experiências personalizadas, né? Por justamente essa capacidade de uma quantidade de informações serem cruzadas e poder ter uma leitura muito ágil para poder fornecer uma experiência mais desenhada para o consumidor. Peraí, muito assunto. Tá, então pode comentar desses dois primeiros. Deixa eu contextualizar primeiro. Tá, vamos lá. Por que todo mundo fala de IA nesse momento? Qual era a questão principal com inteligência artificial pré-ChatGPT? Eu precisava de muitos dados para conseguir gerar uma saída relativamente simples. Então eu precisava pegar muitos dados sobre o que a Letícia gosta, sobre o que a Letícia faz, sobre o que a Letícia ouve, ou muitas fotos suas, para poder gerar algum tipo de experiência relativamente simples a respeito de você, tipo te indicar alguma coisa numa loja. O que muda com o ChatGPT é de novembro de 22, é que como o ChatGPT é uma tecnologia treinada grosseiramente em todo o conhecimento do mundo, eu não preciso treinar ela em coisa nenhuma. Então ela me dá respostas muito rápidas para as coisas que eu preciso perguntar para ela sem nenhum treinamento adicional. Então o que era muito difícil, muito caro, treinamento ficou relativamente simples, porque alguém, quando a gente falar da IA chinesa, a gente vai falar um pouco desse processo de treinamento, gastou uma montanha de dinheiro para botar todo o conhecimento do mundo nessa bolinha e essa coisa consegue responder mais ou menos como um ser humano consegue responder. Isso que é a tal da inteligência artificial generativa. Quando isso saiu, foi meio assustador, inclusive para nós, porque os pesquisadores de IA, achavam que nós nunca veríamos um nível de inteligência artificial tão eficiente no que ele faz, que é imitar a maneira como o ser humano pensa, age ou responde. E a partir disso, todas as grandes empresas de tecnologia do mundo entenderam o valor dessa tecnologia e começaram a colocar mais e mais dinheiro na tecnologia que virou o grande impulsionador, né, das bolsas americanas e da economia mundial nesse momento. E o que a gente viu nesses últimos 2 anos é surpreendente, assustador e interessante, porque essa tecnologia vem evoluindo muito rápido. 2023 foi um ano muito de experimentação, todo mundo estava assustado e queria entender o que essa tecnologia fazia. 2024 já foi um ano em que a gente viu projetos maiores, em que a gente viu esses projetos se tornarem realidade, e 2025 a gente está percebendo que tudo está escalando muito rápido desde o princípio. Então esse é o contexto. Essa tecnologia deu um salto no final de 2022, a gente já teve 2 anos para nos acostumar a ela, para nos aclimatar a ela e entender o que ela pode fazer. E aí eu volto um pouco na sua pergunta. Para que ela serve? O que a gente faz, o que a gente usa, como é que a gente usa? Então, assim, a gente consegue usar essa tecnologia em praticamente qualquer processo estruturado que a mente humana consiga pensar.
a gente consegue usar ela para escrever, a gente consegue usar ela para responder, a gente consegue usar ela para criar, a gente consegue usar ela para calcular, a gente consegue usar ela para extrair dados de documentos, a gente consegue usar ela para resumir. Então, se você pega todas as microações humanas, e ela é capaz de te ajudar em quase tudo. Então essa foi a primeira percepção. Ela não é perfeita, a gente pode falar das imperfeições e dos buracos que essa tecnologia deixa, mas ela é muito eficiente em muitas coisas. E aí, o que a gente começou a fazer foi aplicá-la. E tá aí o grande segredo. Eu acho que é disso mais que a gente vai falar hoje. Como é que eu aplico isso na realidade da minha vida e dos meus negócios? Porque esse é o assunto interessante. O assunto interessante não é, pelo menos se você não é especialista, quem está fazendo o que na tecnologia, mas como é que eu uso ela na vida real, no dia a dia dos meus negócios, nos desafios que eu tenho. E aí tem muitas maneiras da gente fazer isso. Eu adoro conversar contigo porque a sensação que eu tenho é que é o mais perto que eu tenho de conversar com um chat GPT humano, assim, porque eu jogo todas as minhas coisas e tu vai lá e organiza a informação. Então, obrigada, né? Obrigada por ter organizado a informação, assim. Tu quer que eu continue falando as minhas inquietudes ou tu quer comentar mais sobre o que eu já falei? Eu adoraria ouvir as suas inquietudes, até porque eu não anotei todas elas em ordem. Então começa a trazer as suas inquietudes e a gente vai comentar sobre elas. Mas então, traga uma inquietude só, não 5. Tá, mas eu já trouxe... Tá, então, interessante sobre esse programa é que ele vira quase uma terapia, né? Em que eu sou entrevistado, o Alex é um terapeuta de IA. Eu gosto muito desse cargo, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de terapeutas de IA para resolver nossas inquietudes. Então, obrigada por ter vindo e ter transformado a dinâmica do programa. Tem bons terapeutas de IA. Obrigada. Eu tô um pouco na dúvida sobre como eu tô me sentindo agora nessa dinâmica. Mas, enfim, tá. Outra inquietude. Tá, a questão da personalização. É uma inquietude que eu tenho. Porque, assim, a gente fala sobre... vamos lá, falando do varejo, né? Então, assim, principalmente falando de varejo físico, que eu acho que é a parte mais... talvez misteriosa do uso da IA, né? Porque quando a gente está falando de digital, de e-commerce, eu acho que fica um pouco mais claro, talvez. Atendimento, né? Personalização, o atendimento do produtos, bot, o atendimento, né, de chat, a separação de produtos. Então, assim, acho que ele exemplifica um pouco do uso, né, operacional da IA, mas fazer essa tradução para o ambiente físico, acho que é importante ressaltar, assim, quando a gente está falando, e daí a gente falou até no episódio anterior, assim, acho que esse destaque novamente para as lojas físicas, que foi uma coisa muito forte na NRF esse ano, parece que vem aqui, então a IA não é tão importante assim. Calma lá, né? Eu acho que é a gente colocar as coisas no seu lugar, né? As pessoas estão buscando a experiência da loja física porque querem ter o contato de uma experiência física. Parece repetitivo, mas é isso. A gente não quer estar num ponto físico tendo uma experiência que repete o online. Ou seja, faz o mais rápido possível, tá aqui o produto, te vira, ou, né, uma pouca preocupação em como aquilo é levado ao cliente, enfim. Então, não, né? O ponto físico, ele é para a pessoa que quer conversar, quer ter um atendimento bacana, quer ter um consultor que vai ter uma leitura humana e sensível daquele cliente, vai poder fazer recomendações, se ele quiser recomendação, se ele quiser que se afaste um pouco também, entenda isso. Então, assim, humanos mais sensíveis, né? Então, assim, a gente fala sobre isso e, ao mesmo tempo, a gente fala sobre usar mais a tecnologia para nos ajudar. Só que usar mais a tecnologia para fazer uma leitura humana... Tá me acompanhando? Completamente, tá, sim. É um ponto um pouco duvidoso, porque tem muita gente que interpreta isso dizendo assim, legal, então eu vou botar um totem que vai ter um avatar lá e esse cliente vai interagir com o meu avatar. E é o oposto disso que alguém quer quando vai numa loja física. Tu quer ser atendido por um humano que tem uma capacidade de análise e processamento de dados e informações prévias desse cliente. Se houver, como tu bem mencionou, talvez rápida como uma máquina. Sabe o que a gente tem... Essa é a inquietude. Sabe o que a gente descobriu? O que é muito claro para a gente até agora? A IA é excepcional na aceleração de processos burocráticos, quaisquer que sejam. A IA é absolutamente excepcional em eficiência operacional. Quase todos os projetos de grande sucesso que a gente desenvolveu até agora, e a gente desenvolveu em muitas dezenas de projetos, tem a ver com eficiência operacional.
não tem a ver com atendimento, por incrível que pareça. A gente achava que atendimento era uma colheita fácil e que seria meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Mas eficiência operacional é. Então, leitura de documentos, extração de dados de documentos, organização de finanças, processamento de pagamentos, processamento de cobranças, envio de mensagens específicas para fazer qualquer uma dessas coisas. Então, tudo o que normalmente exigiria uma pessoa para ler um conjunto de documentos ou dados, extrair esses documentos e fazer uma ação, então identificar se o boleto está atrasado e emitir uma cobrança, ou mesmo mandar uma mensagem para alguém fazendo uma cobrança, entender, pegar um pedido. A gente fez isso é muito interessante. Pegar um pedido que vem por e-mail, que vem por WhatsApp, esse pedido às vezes é embaralhado, porque a pessoa tem mil maneiras de você mandar o mesmo pedido de 10 ou 12 itens numa loja. Desembaralhar, criar uma lista e gerar um pedido automaticamente. A gente fez numa empresa muito grande, que faz suporte para máquinas extremamente complexas, recebendo os e-mails, interpretando os e-mails e encaminhando para uma fila específica o que era necessário, porque a pessoa podia estar pedindo uma peça diretamente, ela podia estar pedindo suporte para uma máquina, ela podia estar querendo tirar uma dúvida, e nessa empresa eu tenho filas específicas. E quem fazia isso antes era um humano que ficava lá olhando, dizendo assim, aqui o cliente está falando isso, mas ele quer falar aquilo, ele está querendo pedir isso, eu tenho que perguntar para ele mais aquela informação. E daí, para mim, a grande leitura disso é, se a gente está falando de eficiência, a gente está falando que todos os processos que puderem ser automatizados sejam automatizados, e daí a gente está sempre falando de tarefas mais administrativas, para que os humanos se liberem para sair do back-office da loja e estar lá fazendo a parte mais importante, que é conversar olho no olho com o cliente. Isso, o ChatGPT não vai substituir. E ser extremamente bom nisso. Né? E uma coisa que daí também eu acho que ficou talvez um ponto que para mim foi bem interessante, assim, que foi sobre a questão do treinamento para esse atendimento. Porque, assim, hoje é uma das grandes dores do varejo, né? A gente ter realmente uma equipe qualificada, então tem aí a atração, prospecção de talentos, e poder, de fato, treinar esse time para que ele tenha cada vez mais skills de sensibilidade com o seu cliente, que tenha, aprenda mais gatilhos de venda, consiga ter um discurso talvez um pouco mais persuasivo, né? Se é que essa palavra não soa pejorativa, e tenha também mais capacidade e habilidade de falar sobre os produtos. E esse treinamento é uma coisa muito repetitiva para quem o faz. Então, assim, a gente está vendo a máquina podendo fazer boas operações de treinamento. Tu acha que a máquina já está fazendo bons treinamentos? Você vai falando, eu vou lembrando os projetos que eu fiz. A gente fez um projeto para uma rede de farmácias exatamente de treinamento dos funcionários no balcão. Porque numa farmácia você tem uma infinidade de manuais de atendimento a respeito de medicamentos, a respeito do que eu posso ou não posso fazer, a respeito de encaminhamento. E eles criaram um robozinho, né, um chatbot, que ele faz perguntas. Então, ele tem os manuais todos, mas ele faz perguntas que um consumidor faria. Então, ele acelera o processo de treinamento. Veja, mais uma vez, aqui você tem um processo estruturado, você tem dados que podem ser coletados e disponibilizados, e aí você simplesmente faz a máquina imitar um ser humano na ação que ela precisa fazer. Modernamente, isso a gente começou a chamar de agentes. Então, um agente é um conjunto de instruções que vão ter que seguir um padrão que a gente determinou para ele, mas com uma flexibilidade hoje muito grande. Então ele consegue, dentro de uma gama ampla de possibilidades, tomar decisões que são decisões bem interessantes. Mas eu concordo contigo, assim, cada vez mais os humanos terão que realizar ações que exigem sensibilidade humana. Isso a máquina não vai conseguir substituir. Então a gente sabe que tem segmentos inteiros que vão ser muito pouco tocados por essa tecnologia, porque cada vez mais a gente vai valorizar a capacidade de, como você disse, olhar no olho, de conversar, de sentir, de entender. E para o varejista,
é essencial que ele se foque nisto. Então, na qualidade do atendimento, na qualidade das indicações, na simpatia com que ele atende. E eu cada vez vejo menos o varejo físico competindo com o varejo digital, porque na cabeça das pessoas você vai criando uma divisão muito clara. Se eu quero comprar no varejo digital, eu vou comprar no varejo digital, independente de qualquer coisa. Se eu vou até o varejo físico, é que eu estou buscando alguma coisa lá que o varejo digital não vai me dar. Exatamente. E ele não está nem tentando. E esse treinamento de sensibilidade, tu acha que a gente tem como terceirizar para chats IAs da vida? Não, vamos deixar alguma coisa pra gente fazer, né? Eu acho que isso a gente faz melhor. Boa, boa. Tá, eu tenho outras inquietudes. Na real, daí eu vou voltando um pouquinho para os comentários, assim, que eu acho que quando a gente tá falando de eficiência, a gente fica muito nítido os ganhos que se tem de uso, né, de IA generativa em cadeias como de logística, né, estoque, que são processos extremamente críticos, processos em que as grandes redes perdem muito, muito tempo, energia, dinheiro pela ineficiência. Principalmente com muitas variáveis. O cérebro humano ele lida mal com variáveis. A gente consegue lidar com algumas poucas. Um sistema de IA consegue lidar com centenas ou milhares de variáveis ao mesmo tempo. Exato. E daí a gente ouviu assim, né? Acho que quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala esse tipo de processo logístico, ele fica muito fácil de tangibilizar, assim. O que tu... Deixa eu pensar como é que eu quero fazer essa pergunta, porque assim, quando a gente está falando de estoque, o estoque ele por si só já é um problema, é uma coisa muito difícil de administrar, né? A logística está totalmente associada a isso, ainda mais quando a gente está falando em grandes redes, né? Que está falando de transporte, de mercadorias, enfim. Onde é que tu vê assim uma otimização em maior escala desse tipo de processo? Na capacidade de processamento de múltiplos pontos de informação. O que é muito difícil de você gerenciar num estoque? Obviamente, o que entrou, o que saiu e principalmente o que retornou, né? O que retorna é uma bagunça total. E hoje, alguém precisa fazer esses lançamentos todos, estabelecer determinados padrões do que é ideal de ter de estoque em determinado produto em determinada loja. A inteligência artificial consegue muito rápido aprender qual é o padrão ideal e te indicar em tempo real o que é que você precisa ter ou não ter naquele momento. Ela consegue te indicar com muita velocidade da sua nova coleção de produtos o que saiu, o que não saiu, o que funcionou, o que não funcionou, o que é perecível ou o que não é perecível. Boa parte dessas coisas você tem sistemas que já fazem, mas a diferença é que eu consigo agregar a esses sistemas uma camada de inteligência, eu consigo dar uma instrução clara. Me avise onde estão todos os produtos X ou Y que vão perecer nos próximos 15 dias, porque eu quero iniciar promoções com esses produtos. Essa variável de o que um ser humano faria, que eu consigo programar, que é uma variável muito interessante de você agregar aos sistemas. E é por isso que todos os sistemas do mundo, de uma maneira ou de outra, estão agregando inteligência artificial para eles. Outra coisa muito interessante isso pode ser meio técnico, mas é a mudança na visão do que é uma interface. Porque uma interface de sistema é alguma coisa assim. Para eu fazer a saída de uma mercadoria ou a entrada de um conjunto de mercadorias no meu estoque, eu preciso clicar no menu XY, eu preciso clicar no botão Z, eu preciso chegar nesse lugar e eu preciso lançar. Agora eu não preciso de mais nada, porque eu simplesmente consigo dizer para o sistema, literalmente escrever ou falar, eu quero dar entrada nas mercadorias. E ele imediatamente abre uma tela, um microfone e fala, liste as mercadorias. Aí eu falo, eu estou recebendo tantas dúzias de camisa dessa cor, tantas dúzias de bermuda dessa outra cor, tantas dúzias de cinto de cada cor. Ok, sistema, ok. Então eu mudo a maneira como eu interajo com os sistemas. Eles ficam muito mais simples porque eles conseguem literalmente conversar comigo. E o contrário, consulta de estoque, né? Então eu falei que eu acabei de dar entrada. Quantas bermudas azuis eu comprei? Você comprou 150. Quantas eu ainda tenho no estoque? Com essas 150 você tem mais 300. Tudo isso é realidade. Isso 2, 3 anos
era uma vontade, uma idealização que a gente tinha de fazer, uma possibilidade de fazer. Hoje é muito simples de fazer. Então, o grande impacto dessa tecnologia é a simplicidade com que ela permite que a gente realize ações que antes eram muito difíceis, eram muito especializadas. E agora qualquer pessoa consegue fazer. E qual que tu acha que é a forma mais inteligente, assim, de identificar as automações necessárias ou quais priorizar? Tem alguma forma que tu acha, assim, tipo, nossa, quando um processo tá repetitivo a esse nível, é um indicador? Sabe como é que eu faço, como é que o meu time faz? E eu tenho um time muito grande, assim. Eu nunca começo nenhuma conversa com um cliente dizendo assim, olha só, a tecnologia X faz isso, sei lá, o Gemini do Google faz isso, mas o OpenAI faz isso e os Small Language Models da Microsoft fazem aquilo. Porque isso é uma besteira, isso é para especialista. Eu começo falando assim, me dá teu maior problema. Qual é o teu maior problema? E isso é interessante, porque antigamente com inteligência artificial a gente falava assim, dá um problema pequenininho pra gente ver se funciona. Não é mais assim, eu tenho certeza que funciona. Então eu falo assim, me dá teu maior problema que eu não quero perder nem o teu tempo nem o meu. E aí depois que você me der teu maior problema, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Porque alguma coisa a gente consegue fazer. A gente sempre consegue fazer. Exatamente porque a tecnologia é flexível, exatamente porque ela permite que eu a implemente de maneiras diferentes, com ações diferentes. Então a conversa nunca é sobre tecnologia para mim, é sobre onde é que está o problema grande. E se a gente encontra os problemas grandes, aí obviamente você vai precisar num primeiro momento de especialistas para te ajudar, mas eu acho que a segunda notícia interessante é que muita gente está se tornando especialista em inteligência artificial muito rapidamente. Eu já vi gente de departamento de recursos humanos se tornar brilhante nesse negócio, obviamente muitos desenvolvedores se tornarem muito bons nesse negócio, gente de back-office. Hoje eu estava tendo uma reunião com uma área financeira e eles me dizendo, nossa, a gente começou a usar isso aqui. Para quê? Olha só que coisa interessante você estava me perguntando. Eles têm, todo departamento financeiro tem um monte de planilha de um monte de coisa. Ele simplesmente contratou lá um software de inteligência artificial e ele pega as planilhas e fala, software, multiplica isso por isso. Me dá a saída de tal coisa, diz se eu vende mais ou vende menos, me faz um gráfico dos últimos 12 meses. É assim, você conversa com a tecnologia. Sim, tu demanda ela. Isso, e conforme você vai entendendo que você só precisa aprender a fazer isso, a conversar e a pedir, que é o tal do prompt, todo mundo fala, o que é prompt? Prompt é aprender a pedir para a inteligência artificial. Ela te responde, e cada vez melhor, que é o que eu falei lá no começo, ela tem avançado muito rápido. Demais. E já que a gente tá falando nisso, assim, daí entra um monte de outras curiosidades, né, um pouco tangentes, um pouco que talvez atravessam tudo isso, assim, porque a gente tem falado muito ultimamente, daí eu aproveito esse momento para tirar todas as minhas dúvidas de né, já que a terapia de aqui, que a gente tava falando muito sobre essa IA chinesa, né, que supostamente vai substituir o OpenAI ou não vai substituir. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque ainda não entendo impactos disso. Mas também uma outra pergunta, assim, quando a gente tá falando disso agora, eu tenho a sensação sempre de que a gente que fica entusiasmado, assim, com a ferramenta que chega, que a gente pode acessar. Eu não sei se eu consigo entender os âmbitos macroeconômicos disso. Isso tá virando, tipo, uma outra corrida espacial, alguma coisa assim? É mais importante que uma corrida espacial, porque não tem nada que a gente possa tirar do espaço, mas tem bastante coisa que a gente possa tirar da aceleração do processo de qualquer empresa. Mas eu vou te dar o final da resposta e depois eu volto para o começo. O final da resposta é, em um ano, IA vai ser tão presente quanto a internet. Ela vai estar disponível em todos os lugares por preço nenhum para qualquer pessoa, ou por um preço muito baixo. Simplesmente lá. Não é a internet que tem valor, são as aplicações de internet, é o que eu faço com ela. Não é a IA que tem valor, são as aplicações da IA e o que eu faço com ela. E o que os chineses da DeepSeek fizeram foi exatamente mostrar que o valor percebido da tecnologia é muito menor do que o que a gente achava antes. Então, até o momento do lançamento dessa tecnologia, a gente tinha
3 ou 4 grandes empresas do mundo capazes de fazer um modelo altamente eficiente de inteligência artificial, os grandes suspeitos de sempre. Microsoft, Google, Meta, um pouquinho de Oracle, um pouquinho de IBM, obviamente a OpenAI que lançou esse movimento, que tem uma relação muito próxima com a Microsoft. E essas empresas diziam, olha só, fazer um grande modelo de inteligência artificial é muito caro, custa 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, precisamos de muitas máquinas, precisamos de chips caríssimos especializados, tais H100 da NVIDIA, que custam 30 mil dólares cada uma dessas empresas tem 20 mil desses, 30 mil desses. E se você não tiver isso, o resto do mundo, você jamais conseguirá fazer o que a gente fez. E o valor dessas empresas ia subindo exatamente porque havia a percepção de que só elas conseguiriam fazer isso. Até que no final de dezembro, uma empresa chinesa, sobre a qual nunca ninguém ouviu falar, disse, sabe aquele negócio que vocês diziam que custava 500 milhões de dólares para fazer? Eu fiz com 5 milhões de dólares. É 1% do preço. Sabe aqueles chips caríssimos que você disse que eu não tinha dinheiro para comprar? Inclusive, você não me deixava comprar, porque o governo americano proibiu que a China comprasse esses chips para não criar os modelos. Eu não usei nenhum deles, eu usei um outro mais baratinho, mais genérico. Mas você não acredita no que eu estou falando? Essa foi a parte mais interessante. Está aqui a documentação, ó. Pega e faz igual, porque eu estou te mostrando como é que dá para fazer. Então, eles não só fizeram, como eles abriram o modelo de como fazer. E quando os laboratórios do mundo inteiro foram testar o modelo, ele funciona, eles estavam falando a verdade. Então, bom, eu agora só vou conseguir construir inteligência artificial de alto nível com chips caríssimos e uma montanha de dinheiro? Não. Qualquer empresa do mundo consegue fazer isso. Então, o valor percebido das grandes corporações de tecnologia sofreu um arranhão, não foi uma grande queda, porque, de novo, elas conseguem aplicar essa tecnologia melhor, mas a gente percebeu que o conhecimento é muito mais democrático do que se esperava até esse momento. E a partir disso a gente abre uma nova corrida e eu volto no final da minha resposta. Então a IA estará disponível para todas as pessoas por múltiplos preços, exatamente como você tem internet. Eu posso ter internet mais rápida ou mais lenta, mais cara ou menos cara, mais estável ou menos estável, mais segura ou menos segura. Você vai ter IA de todas as maneiras, mas você vai ter IA. Você só não vai usar se não quiser. E não querer usar internet, não querer usar IA é a mesma coisa que não querer usar internet, que não querer usar e-commerce, que não querer usar o WhatsApp para vender. Então, a gente é meio que obrigado a entender o que esse raio dessa coisa faz. Incrível. Eu, por um minuto, me distraí aqui. Eu pensei, nossa, que aula boa. Tava aqui acompanhando, né? Que bom poder assistir. Aí eu lembro que eu tenho que continuar perguntando. Porque a gente tava aqui antes também conversando, né? Nos bastidores, quando tu reclamou pela primeira vez da bananinha, que não tinha Eu gostava da bananinha. Enfim, a gente não vai mais ter bananinha. A bananinha não é a bebida, tá? É importante comentar isso, a galera que ficou pensando. A bananinha, a galera ficava se alcoolizando pra gravar. Não, a gente faz isso no seco mesmo. Eu nem sabia que tinha bananinha bebida. Tem, eu vou te oferecer uma depois. Eu achei que era só aquela coisa. No bar. Depois. Mas, antes a gente estava conversando sobre isso, eu te perguntei também sobre alguns outros temas que tu tá, já que tu é, né, o grande influencer de IA, né, a pessoa mais famosa que fala sobre IA que eu conheço, pelo menos, o que é, com certeza, uma amostra muito grande. Da população, sim. Tu falou também que o tema do mercado de trabalho nunca sai dessa conversa. Nunca. Por que a gente não para de falar sobre o mercado de trabalho quando tá falando de IA? Porque as pessoas têm uma preocupação em perder seus empregos, obviamente, mas aí deixa eu de novo contextualizar. A gente tem nesse momento no mundo inteiro um mercado de trabalho altamente aquecido. O Brasil acabou de passar, né, no último trimestre, os dados publicados, eles mostraram o menor desemprego da história do Brasil. Esse mesmo desemprego muito baixo acontece nos Estados Unidos, acontece em outros lugares do mundo. Tem um segundo dado, esse demográfico, muito importante. Em todo o Ocidente, na maior parte dos grandes países asiáticos, a única exceção é a África hoje, a população se estabilizou ou começou a cair. O Rio Grande do Sul, onde estamos agora, é o primeiro estado onde a população já parou de crescer e a partir provavelmente do ano que vem começa a cair. Essa é uma curva que nunca mais vai mudar. Então, a partir de agora, a população sempre vai cair. Se a economia continua aquecida,
no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia. Se a população é decrescente, mais do que decrescente, cada vez mais pessoas se aposentam e saem do mercado de trabalho, e o desemprego já é baixo estruturalmente, como é que eu faço para ocupar as vagas de trabalho existentes? Eu não faço, eu não consigo. Então, automação, inteligência artificial é o grande impulsionador disso, é a única maneira de continuar movendo a economia. Aumento de eficiência operacional é a única maneira de mover a economia. Não quer dizer que alguns empregos não serão afetados. Então, se você era fotógrafo ou revelador de filmes de fotografia, obviamente a sua profissão mudou. Mas não quer dizer que você não tenha como se recapacitar para usar esse potencial. O desemprego que ainda existe não é um desemprego porque não há vagas de emprego. Há mais vagas de emprego do que gente procurando emprego. A questão é que as pessoas não têm as capacidades necessárias para as vagas que existem. E esta é a realidade daqui para frente. Então, para mim, a conversa não tem que ser se inteligência artificial vai ou não gerar desemprego. Inteligência artificial é a única esperança que a gente tem de manter a sociedade se movendo. Talvez a conversa tenha que ser: como é que eu uso inteligência artificial para acelerar o treinamento das pessoas que ainda não conseguem aproveitar este momento, que é um momento mágico na economia do mundo. Desafiador, preocupante por uma série de aspectos, mas mágico. Existem muitas maneiras de aproveitar essa nova onda de tecnologia e encontrar um emprego ainda talvez melhor do que as pessoas têm hoje. Tá, e falando sobre essas muitas maneiras de aproveitar essa onda de tecnologia, eu vou te fazer uma pergunta tentando mirar em como é que todo esse conhecimento a gente pode usar para aplicar, né? Calma, não é essa pergunta, não é essa pergunta. No primeiro episódio que Alexandre Vinesse participou aqui no Pode Conectar, ele contou uma história que é uma história muito legal da vida dele, que é quando ele trabalhava numa empresa distribuindo produtos de limpeza. E daí ele contou um episódio muito triste em que ele estava dirigindo uma Fiorino passando muito calor. Se hoje o Alex que dirigia a Fiorino ainda estivesse entregando produtos de limpeza, mas tivesse esse conhecimento e, digamos que quisesse continuar entregando produtos de limpeza, o que ele faria? O que tu faria hoje no teu negócio, comércio de produtos de limpeza com esses conhecimentos à tua disposição? A primeira coisa, eu pegaria a planilha das entregas que eu tinha que fazer e colocava no ChatGPT e dizia: cria uma rota para mim. Boa. E depois? Eu ia perguntar para ele qual o melhor horário do dia para eu fazer isso, porque provavelmente calculando o tráfego e a temperatura para que isso fosse mais rápido. E tenho certeza que com isso eu ia conseguir entregar 30% ou 40% mais produtos de limpeza no mesmo dia. Mesma coisa, eu posso pegar todos os dados que eu recebi dos meus clientes de recebido e colocar lá, falar, lê, extrai os dados e coloca no sistema. Então tem muita coisa para fazer. Mas mais do que isso, e eu quero dar essa resposta, então eu vou forçar, porque você não perguntou isso. Mas... É muito difícil entrevistar o Alex, porque ele me entrevista, na real. E ele... mas se eu fosse o mesmo Alex na Fiorino entregando produto de limpeza, eu estudei muitos anos, muitas coisas para chegar aqui, mas eu tive que procurar livros e cursos e passar por essa experiência de vida. Mas hoje existe uma coisa muito legal, porque eu conseguiria chegar um pouco mais cedo em casa, porque eu fui mais eficiente nas minhas entregas naquele dia, e pegar um telefone, um computador, qualquer coisa e falar: ChatGPT, me ensine a usar o ChatGPT. Não existe nenhuma tecnologia na história da humanidade, ou o Gemini do Google, que é maravilhoso e de graça. Mas é que o ChatGPT tem que assinar. O Gemini não precisa. Você abre lá seu browser e começa a usar. Não existe nenhuma tecnologia na história da humanidade que ensina a usar ela mesma, a não ser esta. Então, se você chegar para o ChatGPT literalmente dizer: eu sou um motorista que faz entregas de Fiorino, eu gostaria de encontrar um emprego que me pague melhor e que me dê maiores possibilidades de crescimento pessoal. Me ensina a usar você. Me ensina quais são as habilidades que eu preciso ter para criar prompts, para aplicar essa tecnologia no meu negócio, para chegar nas outras distribuidoras de produto de limpeza e para dizer, porque eu conheço o negócio, olha que legal. Se você conhece o seu negócio, você já tem 60%, 70% das habilidades necessárias. Agora o resto é só aprender a usar a tecnologia. Mas ela te ensina a usar.
Ele vai te dar 10 passos, treinamentos, você fala, me dá exercícios para fazer, ele vai te dar tudo, literalmente. Então, assim, eu não sei se as pessoas se deram conta do poder que essa tecnologia tem. Você consegue chegar para ela e falar, me ensina a tocar piano, me ensina inglês, conversa comigo como se fosse um argentino, porque eu tenho uma barraca em Florianópolis e está entupido de argentino e eu quero poder atender eles melhor. Me fala da história da Argentina ou da província de Córdoba, porque eu quero que esses caras se sintam mais confortáveis aqui. Me dá umas receitas de drink que eles vão comprar. Percebe que eu tenho tudo na mão? É só perguntar e é de graça. Eu acho que a brincadeira da terapia de IA, pra mim, eu fiz porque realmente eu tenho percebido isso, assim. É um lugar que a gente pode levar nossas dores, né? Sabendo perguntar, fazer o prompt certinho, tu leva as dores e tu consegue ter solução, ou pelo menos alguém que te ajuda, né? Alguém, olha o ato falho, né? Mas, assim, um direcionamento, né? Então, realmente muito poderoso mesmo. E isso é uma outra coisa muito legal, porque essa tecnologia, né? Ela é um grande criador de insights, assim. Então você fala, eu não sei nada sobre isso, me dá umas ideias. Eu fiz uma pergunta 1 ou 2 dias atrás, era uma besteira, assim. Eu precisava mandar uma mensagem para o cliente pedindo desculpa, porque a gente fez alguma coisa. E falei, cara, me dá uns 10 jeitos de fazer isso aí, e ele te traz. Ou eu li um livro, falei, você tem certeza que não existe uma correlação entre esse livro e a música tal? E ele começa a trazer coisas. Então é muito rico. Você quer ver outra que eu usei recentemente? Usei, inclusive, no aniversário que você foi. Eu vou precisar comprar coisas para o aniversário. A gente vai ter 50 pessoas. Me dá a lista de todas as coisas que eu vou fiz precisar. A minha mala, assim. Eu vou para Nova York nos dias tal e tal. Considere a temperatura e que eu gosto de trocar a roupa todo dia e me sugira todas as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu só tive que ir lá. Tem que ter 6 calças, ao invés de 12 que eu geralmente levo. Foi a mala mais eficiente que eu já fiz na minha vida. Eu usei todas as roupas. Eu nunca tinha visto alguém fazer mala. Viu? Então, é muito rico. E, obviamente, quando a gente aplica isso no varejo, primeiro, qual é a questão principal? Traz o problema, com toda honestidade, abra o seu coração. Já que tem tantas dores, né? Leva pra lá. Leva pra lá. Ao invés de ficar só se queixando, se queixa pra IA, pelo menos, ela vai ter alguma solução. Como é que eu redecoro a minha loja? E assim, faz as perguntas da maneira mais direta e profunda possível. Eu não gosto da iluminação da minha loja porque o sol bate à tarde do lado leste, né? Da tarde vai ser do oeste, obviamente. Depende pra onde eu tô. Tá. Então, assim, o que eu faço para conseguir diminuir a temperatura? Me dá 10 ideias. Você consegue agora botar foto, você tira uma foto da sua loja, você sobe lá e fala assim, me dá algumas ideias para redecorar isso aqui. Ou me dá maneiras diferentes de distribuir as mercadorias ou novos modelos de prateleira. Tudo isso está disponível. E é infinito todas as coisas que eu posso perguntar. Eu acho tão inspirador te ouvir falando, eu fico animada porque tu tem uma visão tão positiva e propositiva e essa ferramenta, ela ganha magia quando a gente consegue usar ela, assim. E eu acho que eu vou nos encaminhando pro final. Pra poder te servir a bananinha no bar depois. Vou. Eu vou, porque a gente falou que ia fazer um episódio mais curto, a gente tá tentando. E eu tô conseguindo, tô ficando feliz. Mas, caso tenha alguém que tá nos ouvindo que ainda não sentiu toda essa motivação que eu sinto quando eu te escuto falar e entende o potencial disso, tu poderia fazer um último apelo, uma última recomendação, um último conselho, uma última frase de sabedoria do biscoito chinês sobre o uso de IA para eficiência? Tente. É só isso. Pergunte, use, experimente. Não precisa de mim, não precisa de nenhum grande especialista, não precisa de nenhum... Você pode me seguir, é bom, mas assim, você não precisa de ninguém. Você só precisa de você mesmo e experimentar, e tentar, e perguntar, porque você vai se surpreender. A qualidade dessa tecnologia tem aumentado literalmente mês a mês. Vou te dar um exemplo.
Até alguns meses atrás, a capacidade matemática dessas ferramentas era muito ruim. Elas erravam contas básicas de matemática, não mais. Elas começam a entender matemática a nível de especialistas. Estatística, a mesma coisa. Imagens, no começo a gente só tinha texto, a gente não tinha imagens. Agora você consegue trabalhar imagens e agora você consegue trabalhar vídeos. Então, cada vez mais poxa vida, quero fazer postagens no Instagram super legais da minha loja. Você agora consegue fazer isso com imagens estáticas ou com vídeos. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá e não custa quase nada. É só você embarcar nesta era, nessa nova era, e isso vai fazer uma baita diferença no seu negócio, na sua vida. Gostei, muito obrigada. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado e também pelo discurso inspirador de final. Eu gostei muito. Sempre um prazer. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Não deixa de fazer aquelas coisas que todo mundo diz para fazer quando você assiste um vídeo. Curte, comenta, compartilha, segue a gente, te inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos incríveis como este aqui. Toda quarta-feira mais um episódio do Pode Conectar às 8 horas da noite. A gente se encontra no próximo. Um abraço, até mais. Obrigado.